E se a verdade fosse que a história mais antiga da humanidade não é sobre um jardim e uma maçã, mas sobre a fratura da sua própria consciência? E se você não fosse um herdeiro do pecado, mas o herdeiro de uma consciência dividida, lutando para se lembrar da sua totalidade? E se a chave para transcender o sofrimento estivesse escondida à vista de todos, no mito fundador da nossa civilização? Se você acredita que há mais na sua existência do que a luta constante entre o certo e o errado, então tem que acreditar na possibilidade de voltar para casa, para dentro de si mesmo. Hoje, vamos mergulhar fundo na jornada arquetípica de Adão e Eva, não como um conto religioso, mas como um mapa psicológico do nascimento do ego. Vamos desmistificar o sagrado e revelar como essa narrativa antiga descreve a mecânica da sua mente, aqui e agora. Se você está pronto para deixar de ser prisioneiro da dualidade e se tornar o arquiteto da sua própria reunificação, fique comigo. E se este conteúdo ressoar com você em um nível profundo, não se esqueça de se inscrever para mais jornadas como esta e compartilhar seus pensamentos e epifanias nos comentários. Vamos começar essa jornada de volta ao jardim, juntos. No princípio, não havia o eu, havia apenas o ser, uma consciência pura e indiferenciada. Adão e Eva não eram duas pessoas caminhando sobre a relva. Eles eram a própria relva, o vento que soprava, os animais que se moviam e o silêncio profundo entre os sons. Eles habitavam o que podemos chamar de consciência adormecida, um estado oceânico onde as fronteiras entre o eu e o mundo simplesmente não existiam. Era uma bem-aventurança sem bordas, onde não havia observador nem observado, apenas a experiência pura do existir. Nesse estado, o julgamento era impossível. Para julgar, é preciso primeiro se separar daquilo que se julga, criar uma distância. Eles estavam nus, mas não tinham consciência disso, pois a noção de nudez exige a existência do conceito de o outro para sequer fazer sentido. O Jardim do Éden, portanto, não era um lugar geográfico, um paraíso perdido em algum mapa antigo. Era um estado mental, uma condição de unidade perfeita com o todo. Então, em meio a essa quietude unificada, surgiu o impulso. A serpente não era um demônio externo vindo para corromper, mas o primeiro movimento da própria mente, querendo se conhecer, se definir. A serpente era o arquétipo da curiosidade da separação. Ela não sussurrou uma mentira, mas a promessa mais sedutora e aterrorizante de todas. E se você não for tudo isso? E se, em vez de ser o todo, você pudesse ser alguém? Era a promessa da individualidade. O fruto proibido do conhecimento do bem e do mal não era uma maçã, era um espelho. No exato momento da mordida, a unidade primordial se estilhaçou como vidro. A consciência adormecida sofreu um choque elétrico, uma fratura cósmica. De repente, pela primeira vez, Adão olhou para Eva e não viu mais uma extensão de si mesmo. Ele viu um outro, e no instante em que ele percebeu o outro, ele foi forçado a olhar para si e sentir, pela primeira vez, o peso gravitacional esmagador de ser apenas um fragmento isolado. Nesse instante, nasceu o ego. O ego é a cicatriz dessa separação original. Ele é a voz incessante na sua cabeça que, desde aquele momento, não parou de gritar: eu sou isto. E, portanto, eu não sou aquilo. Ele nasceu da necessidade de definir, de criar limites e de se identificar como uma entidade separada do vasto universo. Com a separação, veio o terror imediato e avassalador da vulnerabilidade. Antes, como parte do todo, eles eram invulneráveis. O todo não pode ser ferido. Agora, como fragmentos, sentiam-se pequenos, frágeis e expostos. A primeira reação desse ego recém-nascido, sua primeira emoção, foi o medo. E do medo, como uma sombra inevitável, nasceu a vergonha. A vergonha de sua pequenez, de sua nudez, de sua fragilidade recém-descoberta. Eles se cobriram com folhas de figueira.
Aquelas folhas foram muito mais do que uma cobertura improvisada. Foram as primeiras máscaras, as primeiras personas. O ego, aterrorizado com sua própria finitude, diante do infinito, começou a tecer roupas, identidades e defesas para se proteger e esconder sua vulnerabilidade. Cada opinião que você tem, cada rótulo que você aceita, cada papel que você desempenha, são as folhas de figueira modernas que você usa para se sentir seguro em sua separação. Foi nesse exato ponto que o bem e o mal deixaram de ser conceitos abstratos e se tornaram as ferramentas operacionais, o software de sobrevivência do ego. A dualidade não foi uma punição divina, foi uma estratégia de navegação. O bem tornou-se, por definição, tudo aquilo que validava a existência separada do ego, tudo o que lhe dava prazer, segurança e reforçava sua identidade. O bem era a folha de figueira que não caía, o elogio que recebia, a conquista que o definia. Em contrapartida, o mal tornou-se tudo aquilo que ameaçava a frágil estrutura do ego, tudo o que causava dor, desconforto ou que ameaçava dissolvê-lo de volta no vasto e aterrorizante oceano da unidade. O mal era a crítica que feria, o fracasso que expunha sua fragilidade, a experiência que borrava suas preciosas fronteiras. O ego, em seu desespero, para manter sua consistência e sobreviver, começou a categorizar o mundo de forma frenética e binária. Isto é bom, me serve, me fortalece. Isto é, mal me ameaça, me diminui. A consciência adormecida, aquela unidade original, não desapareceu. Ela foi simplesmente empurrada para as profundezas, tornando-se o que hoje chamamos de subconsciente ou inconsciente coletivo. Para garantir sua soberania, o ego ergueu muros altos ao redor de sua pequena fortaleza, muros feitos de julgamentos morais, dogmas religiosos, opiniões rígidas e identidades inflexíveis. Tudo isso para garantir que ele nunca mais fosse absorvido de volta pelo todo, pois, para a perspectiva limitada do ego, a unidade parece aniquilação, parece a morte. Hoje, milhares de anos depois, somos todos filhos diretos desse momento de fratura. Vivemos completamente presos na teia de separação que Adão e Eva começaram a tecer naquele instante primordial. O nosso ego é o anjo com a espada flamejante que guarda os portões do jardim. Essa espada é a própria dualidade, o julgamento constante de bem versus mal, que nos impede de relaxar e simplesmente ser, impedindo-nos de entrar novamente no estado de unidade. Nós acreditamos que estamos acordados porque pensamos, julgamos, conquistamos e nos definimos, mas, na verdade, estamos vivendo o grande pesadelo do ego, uma busca eterna e exaustiva por completude através de mais separação. Buscamos no bem, no relacionamento perfeito, no sucesso profissional, na aprovação alheia menos um alívio temporário para a dor da nossa solidão existencial. E fugimos do mal, da dor, do fracasso, da incerteza menos como quem foge da própria sombra, sem perceber que é a própria fuga que nos mantém acorrentados. A grande e trágica ironia é que a paz que todos nós buscamos, o sentimento de pertencimento e plenitude que chamamos de retorno ao jardim, exige exatamente o oposto do que o ego nos diz para fazer. Exige que baixemos a espada, exige que conscientemente comecemos a soltar as nossas folhas de figueira, as nossas máscaras e identidades. Exige que paremos de classificar cada experiência, cada pessoa e cada sentimento como bom ou mal, e simplesmente permitamos que sejam. Exige que aceitemos a verdade chocante de que a separação que sentimos tão agudamente é, e sempre foi, apenas uma ilusão persistente, um truque de perspectiva mantido pela nossa própria mente. O caminho de volta não é para fora, mas para dentro. Não é uma conquista, mas uma rendição.